Nessa aula, nós vamos fazer a barba e bordar o bigode aqui do nosso mini São José. Vocês vão se apaixonar depois que essa peça estiver prontinha. Então, vamos lá. Vamos escolher uma cor para fazer a barba, que é a mesma que você vai utilizar para o cabelo. Vou utilizar agulha número 2, tesoura. Eu gosto do alicate para ajudar na hora de puxar com a agulha. E eu gosto de utilizar a agulha longa para bordar o bigode, cola, porque a gente vai colar essa barba, e também alfinetes. Os alfinetes vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu tenho gostado de utilizar bastante esses quando eu quero que fique mais discreto. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com o fio amigurumi, que é um fio 100% algodão mercerizado. Ele tem uma tex de 492. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar crochê linear. E essa cor aqui é a cor brigadeiro. Então, vamos começar aqui. Eu sempre deixo um fio no início. Vamos fazer um nó corrediço. O nó corrediço é aquele que você coloca a sua agulha aqui embaixo do fio, faz um giro e fecha aqui fazendo uma correntinha. Então, fechou? Vamos iniciar fazendo 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Vamos voltar a partir da segunda correntinha e nós vamos trabalhar da seguinte forma: 8 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, com cuidado, 2, 3, 4, 5, deixa eu com cuidado aqui. Esse fio, ele tá com a torção um pouco ruim. 6, 7, 8. 8 pontos baixos. Agora, vamos fazer um meio ponto alto. Então, você vai laçar o fio e vai fazer um meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer um aumento triplo de meio ponto alto. O que seria esse aumento triplo? Seria 3 pontos no mesmo ponto. Então, vamos lá. Um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos. 3 meios pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, um meio ponto alto. Faz com cuidado para ficar bonito, tá? Essa barba. Então, um meio ponto alto. E vamos fazer 8 pontos baixos aqui. 1, 2, com cuidado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ponto baixo. Corta o fio e aqui, o que a gente vai fazer, tá? Você pode costurar, mas eu gosto de colar. Então, eu venho aqui, vou dar um nó e eu vou dar o segundo nó. Como a gente vai colocar um cabelo e o cabelo vai por cima, então eu aperto bastante esses nós e eu corto esses fios aqui, tá? Então, deixo bem apertado, corto, porque depois eu vou colocar uma mecha aqui por cima. Agora, eu venho aqui na minha peça, tá vendo onde a gente fez esse aumento aqui de meio ponto alto? Eu vou dar um zoom para vocês, tá? Eu gosto sempre de primeiro posicionar para depois colar, inclusive no cabelo. Então, eu pego aqui onde eu fiz esse aumento de meio ponto alto triplo, venho aqui, tá vendo? Com todo cuidado, vou colocar esse aumento bem embaixo do nariz, com todo cuidado, tá? E eu venho aqui contornando ao redor aqui da cabeça, tá?
e vou colocando os alfinetes. Por isso que eu falei para vocês que eu tô usando esses alfinetes aqui, porque eles são mais discretos, tá vendo? Venho contornando, arrumo aqui bonitinho. Gente, o crochê é modelável, vocês conseguem posicionar como que vocês quiserem a barba, deixar mais quadrada, tá? Vocês aqui conseguem. Eu gosto de contornar a bochechinha e deixando ela certinha. Aqui eu deixei um no segundo ponto. Eu deixo um ponto no segundo ponto após o olho. Olha, aí eu arrumo. Deixa eu deixar essa barba bonita, tá? Ó, ou você coloca mais para baixo, ou você pode deixar um pouquinho aqui mais para cima. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que o bigode nas peças, ele dá todo o formato, tá? Da forma como que você vai bordar o bigode, se é mais junto, deixa eu ver aqui, que eu acho que a minha barba tá muito para baixo. Então, eu vou subir ela um pouquinho mais, para ela ficar mais certinha. Então, eu vou deixar ela bem próximo aqui da carreira do bigode, para ele ficar bonitinho, tá? Prontinho. Depois que eu posiciono, tiver tudo certinho, aí sim eu colo e depois é que eu bordo o bigode. Outra dica é que borde o bigode depois que secar a barba, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Agora eu vou colar, tá? Antes de fazer o bigode. Se você achar que prefere bordar antes de colar o bigode, pode ser também, porque você vai ter que esperar secar para então você bordar. Eu gosto de colar primeiro, então o que eu faço, tá? Pego minha cola com todo o cuidado e eu venho aqui, levanto os alfinetes para não sair do lugar, passo a cola aqui contornando bem aonde está a barba. Cuidado na quantidade de cola, abaixo o alfinete. A mesma coisa aqui na parte de baixo. Às vezes eu tiro esse alfinete, levanto a barba aqui, tá vendo? E venho com a cola. Venho com a cola, passando, bastante cuidado. E aí eu baixo a barba com cuidado. Ponho de volta o alfinete aqui para segurar bem, tá? E vou agora passar a cola aqui deste lado. Faço a mesma coisa, levanto e vou passar a cola aqui com cuidado, tá? E vou abaixar os alfinetes. É importante que você espere secar bem a barba para poder fazer o bigode. Eu vou fazer o bigode aqui com vocês, mas espere secar primeiro, tá? Então, eu vou pegar o fio da mesma cor que a gente fez a barba. Vou utilizar essa agulha longa. Por que que eu gosto de utilizar essa agulha longa? Porque eu consigo direcionar para onde eu quero. Primeira coisa que eu faço, para eu saber certinho, eu introduzo aqui atrás e eu tento sair bem no meio do bigode. Se você não conseguir sair bem no meio, a dica que eu dou é colocar a agulha aqui no meio e levar ela aqui para trás, tá vendo? Puxo. Aí não tem erro. Tá bem no meio mesmo, tá? Esse daqui não tem erro. Aí o que eu faço? Venho na outra ponta, vou colocar. Aqui, gente, o bigode também vai dar toda a expressão do seu rosto. Se você quer um bigode mais justo, um pouquinho mais afastado, ou se você quer um bigode mais longe, ou até mesmo aquele bigode que fica solto, tá? Eu gosto de fazer assim. Tô aqui no meio, eu conto 1, 2, 3. Eu sempre gosto de bordar os bigodes dessa forma, contando 3 pontos. Trago aqui para trás, puxo com cuidado, tá? Principalmente porque o meu ainda não secou, tá com cola. Ó, eu vou arrumando a barba. Olha aqui, tá vendo? Aí eu volto lá no meio
do nariz. Agora, aqui a gente vai ter que acertar o meio do nariz. Por isso que eu uso essa agulha longa, porque eu quero colocar bem aqui no meio do nariz, tá? Puxo com cuidado. Tá vendo aqui? Faço a mesma coisa, tô aqui no meio, tá vendo? Eu conto 1, 2, 3. Então, eu vou introduzir aqui. Isso, quando eu falo para vocês sobre o bigode, não existe uma distância certa, não existe a distância bonita, que um é mais bonito que o outro. O que existe é que isso vai caracterizar as suas peças. Então, vocês sempre vão ver os meus bigodes um pouquinho mais aberto, porque ele vai caracterizando a peça, tá? O que eu gosto? Quando eu quero que o bigode fique mais evidente, eu dou 2 voltas. Quando eu quero mais delicado, eu faço só com uma volta só. Então, aqui eu volto de novo aqui no meio do bigode, bem no meio, tá? Com cuidado, puxo e contorno mais uma vez. Eu sempre venho aqui atrás, em algum ponto, porque fica mais fácil para mim do que voltar no meio do bigode. Volto mais uma vez aqui no meio, tá? Com todo cuidado, gente. Quero voltar aqui no meio do bigode, bem no cantinho certo, para ficar bonito aqui, tá? Ele tem que vir um pouquinho mais para cá. Depois que a gente borda o bigode, é necessário arrumar toda a peça, tá? Porque a gente acaba amassando um pouco. Opa! Puxo com cuidado, vejo aqui, trago aqui para cima, arrumo o bigode aqui e trago. Olha como que vai ficando, tá? Então, deixa eu arrumar, porque esse meu fio, ele não tá com uma torção boa. Então, vou colocar no mesmo ponto aqui e vou tentar vir bem aqui onde a gente iniciou, tá vendo? Bem onde a gente iniciou. Puxo e arrumo o bigode. Como o fio tá desfiado, então, eu já vou arrumando aqui para ficar certinho. Olha como que um bigode já muda o rostinho. Aqui eu vou dar um nó, não aperta, tá? Porque se você apertar, pode acabar destruindo o seu bordado lá na sua peça. Então, vem aqui, eu gosto de sempre colocar todos os arremates para dentro. Agora, aqui o que eu faço, tá? Venho aqui no olho, aperto o olhinho, arrumo as bochechas e tá pronto. Só tire os alfinetes depois que você vê que secou bem, tá? Agora vamos para a próxima aula, que pode ser o cabelo ou o manto, você pode escolher, tá? Eu gosto muito de, quando é manto, eu gosto de montar sem o cabelo, porque o cabelo às vezes é enroladinho e acaba que a gente fica com ele aqui no ombro, principalmente cabelo mais longo, como o do Jesus e do José, e o manto acaba ficando mais difícil de posicionar. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula.